Regina Duarte concedeu uma entrevista à Folha de São Paulo que é simplesmente constrangedora. Ela tá num buraco que ela mesma cavou com a ajuda do bolsonarismo e não sai mais. Já que ela não consegue mais ser chamada para participar de grandes realizações artísticas, ela tenta ir para um artesanato, uma artes plásticas com papelão e folha seca que é digno de um trabalho de pré-escola. Super constrangedor, ela também pedindo, tentando cavar emprego na Record. Regina Duarte é interessante nós comentarmos porque ela é o melhor exemplo de como o bolsonarismo pode destruir uma pessoa. O bolsonarismo é um movimento de destruição, destruiu o próprio Bolsonaro. E eu tenho certeza que você, na sua família, deve conhecer alguém que foi destruído também pelo bolsonarismo. O que você acha de Regina Duarte? Você acha que ela só está colhendo aquilo que ela plantou? Ou você tem dó de Regina Duarte? Qual é a sua opinião sobre ela? Coloca aqui nos comentários, deixe seu like se você concorda comigo que o bolsonarismo é um movimento destrutivo e se inscreva no canal. Essa entrevista da Regina Duarte à Folha de São Paulo foi uma das coisas mais constrangedoras que eu já vi de um artista, porque a Regina Duarte está no final da carreira artística dela. O final que ela antecipou, porque, por exemplo, você tem o Lima Duarte com 93 anos, sendo chamado para participar de novela da Globo, porque a novela está com baixa audiência. E ele ainda está ativo, ele é 20 anos mais velho do que Regina Duarte, mas ela está no fundo do poço que ela não consegue mais sair, porque ela cavou esse buraco com as suas próprias mãos e usando a pá do bolsonarismo. E nessa entrevista à Folha de São Paulo, ela tenta cavar uma vaga para uma novela na Record. Já que ela não é mais chamada para participar de grandes espetáculos, não consegue mais emplacar nenhum tipo de trabalho, ela vem e tenta pedir emprego na Record, que é uma emissora alinhada ao bolsonarismo. Eu gostaria de fazer uma novela bíblica, todo mundo gosta disso, né, da Record. Algo patético. Por um artista que foi, assim, uma das maiores figuras da teledramaturgia brasileira. E ela diz que os artistas, os seus colegas, fizeram bem ao se afastarem dela porque ela é uma persona não grata. Então ela própria confessa, admite, reconhece que ela perseguia os seus colegas. E foi exatamente isso que ela fez. Regina Duarte perseguiu os seus colegas em prol de um bolsonarismo completamente cego, completamente acéfalo e sem qualquer tipo de autocrítica. Por isso que é interessante nós comentarmos sobre Regina Duarte, porque ela é o melhor exemplo da destruição bolsonarista. Várias pessoas, nós já vimos que foram destruídas pelo bolsonarismo, mas Regina é o exemplo público disso. Na sua casa você deve ter um tio, um parente, até mesmo um pai, uma mãe, um filho, que foi completamente corroído por essa religião do bolsonarismo, porque o bolsonarismo é um movimento religioso. É o movimento do André Valadão, o movimento de um cristianismo cruzadista, inquisitório, que não promove o perdão, mas sim a destruição. E essa destruição afundou completamente Regina Duarte. Porque o que ela fez? Ela tentou, assim como o próprio bolsonarismo, que é um movimento que destrói tudo, ela tentou destruir a classe artística completamente. Ela usou do cargo dela como secretária da cultura, que ela só conseguiu porque ela perseguia os seus colegas, para perseguir artistas, para persegui-los. O próprio Bolsonaro foi destruído por esse movimento do bolsonarismo, porque ao invés dele realizar uma gestão eficiente, uma gestão consciente durante a pandemia, o que ele fez? Ele negou às pessoas acesso a itens básicos de sobrevivência. E agora, depois da operação que nós tivemos de sucesso do Lula resgatando os brasileiros de Gaza, ele tenta surfar uma onda que ele teve a oportunidade de fazer no início da pandemia, tirando os brasileiros da China, mas ele não fez, ele negou. E quantos brasileiros que, embarcados por esse movimento ideológico destrutivo, deixaram de usar, de se imunizar e perderam as suas vidas? Então, o bolsonarismo é um movimento destrutivo. Todos que embarcam no bolsonarismo vão ser destruídos mais cedo ou mais tarde. Porque é um movimento, pessoal, que engaja os ressentidos. Regina Duarte, ela foi para o bolsonarismo porque ela era uma ressentida. Paulo Guedes é um ótimo exemplo. Paulo Guedes, ele entrou no governo Bolsonaro, e nós temos os relatos da Thaís Oyama, naquele livro Tormenta, né, que conta os bastidores do governo Bolsonaro, o quanto Guedes era ressentido por ele não ter conseguido uma cadeira de professor na FGV e na IBMEC do Rio de Janeiro. Quando Guedes começou a colocar a reforma da Previdência
em pauta no governo Bolsonaro, ele falava para si mesmo que era uma forma dele mostrar para aqueles idiotas, usando palavras dele próprio, que foram reportadas pela Thaís Oyama, da FGV e do IBMEC, que ele era capaz de estar lá. Esse é o movimento do Bolsonaro, do bolsonarismo. E é interessante que Regina Duarte, ela já falou outras vezes que ela via em Bolsonaro o próprio pai. Machão, viril, que de viril não tem nada. Mesmo Bolsonaro sendo bem mais novo do que Regina Duarte. Então os bolsonaristas projetaram em Bolsonaro uma espécie de ídolo de barro. Projetaram nele as suas próprias frustrações, projetaram nele o próprio vingador moral que iria resolver as suas próprias frustrações. Depositando nele que ele queria destruir a universidade pública porque eles não passaram, ele queria punir a classe artística porque a classe artística já não os escutava mais, ele queria, sei lá, fazer qualquer coisa. E é por isso que, quando o Bolsonaro muda a sua postura de vingador moral para alguém subserviente à esposa, como é Bolsonaro hoje, ele não engaja mais ninguém. Isso é muito importante para nós entendermos porque Bolsonaro perdeu a sua força. E Regina, vendo que ela foi abandonada por Bolsonaro, ela demonstra frustração, mas ela não o abandona. Porque em uma outra entrevista ela reclamou: eu fui defenestrada do governo Bolsonaro. E o Bolsonaro a enganou, porque a ela foi prometida uma secretaria, a Cinemateca, e ela não teve. Bolsonaro prometeu um cargo a Regina Duarte, mas quando ela saiu do governo, porque ela foi fritada, e a gente sabe disso, a ala ideológica do Olavo de Carvalho a fritou. Quando ela sai, é prometido um cargo, o cargo nunca foi entregue. Então ela foi traída por Bolsonaro, ela foi enganada pelo movimento bolsonarista, ela foi enganada por Bolsonaro, mas mesmo assim ela continua adorando, prestando a sua paixão a Bolsonaro, que é o grande representante do movimento dos fracassados. Só que ela não consegue entender que ela foi usada. Porque Bolsonaro, ele gosta muito de fazer isso. Ah, tem um grupo que majoritariamente o critica, como por exemplo os negros, então traga um negro para perto de si, ou para perto de mim, para eu mostrar que existem negros que me apoiam. Ah, existem gays que me criticam, então traga lá o maquiador da Michelle para ele ficar perto de mim, para mostrar que existem gays que me apoiam. Regina Duarte foi a mesma coisa. A Globo me critica, então traga a Regina Duarte pra cá. Ela foi usada simplesmente para ser uma espécie de adorno, um boneco de posto para demonstrar à população brasileira que existiam atores ou artistas que estavam com Bolsonaro. Só para isso que ela serviu. Para ser usada como instrumento de perseguição, para ela ser usada como se fosse um totem, um boneco de posto mostrando que existem pessoas que me apoiam. Para fazer parte ou para promover a bagunça que foi o governo Bolsonaro. Bolsonaro apostou na bagunça enquanto presidente. O governo dele simplesmente não funcionou. Tudo que ele pôde tumultuar, tudo que ele pôde provocar o caos, ele fez. E eu tenho muita tranquilidade para falar isso, porque desde o início do governo Bolsonaro, nós falamos que Bolsonaro buscava o caos, ele não buscava governar. Ele foi assessorado por Steve Bannon. Vamos causar a confusão generalizada, vamos governar para aqueles que votaram em nós na primeira disputa, porque assim a gente consegue a reeleição. Só que o caos e a bagunça de Bolsonaro acabaram sendo completamente arrebentados pela pandemia, porque ali nós vimos que esse modelo de governo não dá certo. Um modelo de governo que a Argentina pode ter no final de semana, mas eu não acredito que vai ter por Javier Milei, porque eu não acredito que ele vá conseguir vencer o Sérgio Massa. Aqui em um vídeo recente eu falei Carlos Massa é o ratinho, né? Então é isso. E mesmo depois do término do governo, Bolsonaro e os bolsonaristas continuam apostando na bagunça. É um movimento que não vai dar certo, não engaja mais ninguém e todos que entrarem nele serão destruídos como Regina Duarte foi destruída.